Bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas configurações. Sempre me perguntam sobre o menu, a visualização da barra de menu tradicional. Para visualizar a barra de menu, é necessário clicar na Quick Access e pedir para mostrar a barra de menu. Nós temos a opção em Tools, o comando Options, ou também digitar OP. Em Files, nós podemos organizar, selecionar o dicionário em português. Basta dar 2 cliques. Em Display, pode escolher a visualização clara ou escuro. Também é possível alterar algumas cores, embora eu não recomende. Algumas pessoas gostam de deixar o cursor grande, mas hoje em dia não há mais a necessidade disso. Open and Save, isso é importante. É interessante vocês deixarem para ele sempre salvar como uma versão anterior. Ou 2013 ou 2010, já vem como 2018. Mas ainda existem pessoas que usam versões anteriores. Então, de repente, um 2013. Pode também configurar o Automatic Save para ser de 3 em 3 minutos. Eu vou falar só de algumas configurações, tá? Não de todas, as mais basiquinhas. Para configurar o botão direito do mouse, é interessante clicar aqui e eu gosto de fazer a seguinte configuração. No modo Default, eu deixo para repetir o último comando. No modo de edição, eu deixo para abrir o menu flutuante. E no modo dentro de um comando, eu deixo para ele ter a função Enter. Aqui, caso vocês queiram que o OSNAP apareça nas achuras, tem que desabilitar o ignorar achura. No 3D Modeling é interessante vocês desabilitarem o 2D, o ViewCube na visualização 2D, para não ter perigo de vocês acidentalmente mudar a tela para um 3D. É basicamente isso. Em Profiles dá para resetar, caso alguma coisa aconteça com a interface. Apply e OK. O Snap também é importante configurar. OS Enter. Eu costumo pedir para os alunos deixarem ativados todos os OSNAPs do lado esquerdo, o perpendicular e o extensão do lado direito. Isso é configuração de OSNAP. Tá? Vocês estão escolhendo quais OSNAPs vão ficar sempre ativos. Não confunda com o F3. O F3 é para ligar e desligar o OSNAP. Tá? Falando em OSNAP e teclas de função, é sempre interessante vocês deixarem ativadas essas teclas que estão aqui visíveis. Nós temos o F3, que é o OSNAP, ele está azul, portanto ele está ativado. O F11, que é o Track, Object Snap Tracking. E o F10, que é o Polar Tracking. Algumas pessoas gostam de usar o Orto, que é o F8. Tá? Eu não acho muito interessante, eu prefiro o Polar. O que é o Orto? O Polar, ele vai indicar quando vocês estiverem com o ângulo conhecido. Ele indica, mas o cursor fica livre. O F10, o F8,
o orto, ele não deixa mais o seu cursor solto, né, digamos assim. Então, você não consegue visualizar linhas na diagonal, por exemplo. Ele te deixa travado nas ortogonais, tá? Bom, então, como eu ia dizendo, é sempre melhor trabalhar com o polar. Tá? Eu vou iniciar um desenho aqui, por exemplo, de 10 unidades. Como eu estou iniciando e 10 unidades é bem pequenininho, é interessante dar zoom para visualizar, né, a linha que você está desenvolvendo. Vou colocar uma medida, 10, Enter. O OTRAC, o que o OTRAC faz, que é o F11? Ele é responsável pelos alinhamentos. Então, o conjunto de teclas, F3 que é o Snap, F10 Polar e o F11 o OTRAC, dá esses alinhamentos. Então, eu consigo posicionar o mouse, eu indico o ponto que eu quero fazer o alinhamento, não clico, porque se eu clicar eu faço uma linha diagonal, não é esse o objetivo. O objetivo é apenas mostrar para o AutoCAD que é este ponto que eu quero alinhar a minha reta. E aí eu faço o alinhamento. Ok? O F12, o Dynamic Input, para ele ficar visível nessa barra inferior, é necessário vir em customização aqui no menuzinho e pedir para ele ficar visível. Esse sinal de V significa que ele está visível, o ícone dele está visível na barra. Tá? O que é o Dynamic Input? Ele é o responsável por trabalhar em coordenadas relativas. Ou seja, quando eu faço um retângulo, o AutoCAD entende que as medidas que eu digitar serão referentes ao ponto clicado. Ou seja, ele ignora a coordenada real, absoluta, no plano cartesiano, ele zera esse ponto e os valores que eu digitar agora, separados por vírgula, vão ser referentes relativos ao ponto clicado. Então, eu vou colocar 10,5. Lembrando que a primeira medida é sempre em X, no eixo X, ou seja, horizontal, e a segunda medida é sempre no eixo Y, ou seja, vertical. Olha o que acontece quando eu desativo o F12. Primeiro sinal do F12 desativado é que você não visualiza a barra do lado do cursor. Eu vou clicar e vou desativar o F12. Agora eu vou digitar a mesma medida, o mesmo valor. Tá aqui, digitei o mesmo valor. Veja o que vai acontecer. Ele procurou dentro do sistema cartesiano a coordenada real absoluta 10,2, 10,5. Então, ele ignorou o ponto que eu cliquei para buscar a coordenada absoluta. Portanto, é sempre interessante deixar a tecla F12 ativada quando vai desenvolver trabalhos onde você vai clicar na tela.